Bom, boa tarde a todos. Começamos agora, né, mais uma aula do Alicerce TV. Nós estamos ainda na trilha de navegador, quase passando para o próximo nível. E, para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Eu sou a professora Gabriela. E hoje, pessoal, nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Para nossa aula, a gente vai precisar de lápis, caderno e borracha só para fazer algumas anotações. Mas eu queria começar hoje perguntando para vocês qual emoção vocês são hoje. Bom, imaginem a cartela de emojis de vocês, do seu WhatsApp. Sabe aquele emoji de uma cabeça explodindo assim, com um negocinho saindo da cabeça? Esse é o meu emoji hoje. E você, Gabi? Eu sou aquele da mãozinha que faz assim. Boa. E você, Caio? Eu acho que seria aquele emoji de óculos. Boa. E você, Henrique Peixoto? Eu seria aquele emoji com um sorriso, porque hoje é sexta-feira. Boa, muito bem. Joana? Eu acho que eu seria aquele. Sabe aquele, tipo, você ouve todo mundo desabafar? Aí com aquela cara. Aquela cara. Como é que eu posso dizer? Aquela cara de paisagem, tipo, tenso. Camila? Então, eu acho que eu sou. Sabe aquele emoji que ele é assim, uns olhinhos assim fechados, que ele é bem tranquilinho? Eu sou aquele assim, que eu já tô bem tranquila. Boa. Andrew? Como vocês já sabem, né? Eu sou um cara bem neutro, né? Isso vocês não tenham dúvida. Então, eu seria tipo, sabe aquela cara da Mona Lisa? Sabe aquela cara da Mona Lisa? Ah, sim. Dentro da casa da Seria Mona aquela Lisa. cara. Você não sabe se tá rindo, se tá bravo, se tá nervoso, se tá tranquilo. É isso tipo mesmo. isso. Ok. Henrique Queiroz? Não, eu tô aquele lá bem felizão, tá ligado? Eu tô super feliz, porque minha mãe pediu pra eu entregar umas roupas e ela também me deu dinheiro pra eu comprar doce. Eu comprei um Kinder Ovo e veio um bichinho super fofo. Ana Beatriz? Hoje eu tô com aquele emoji bem assim, com um sorriso enorme no rosto, porque hoje minha imaginação tá fluente, tá voando alto. Boa, muito bem. Muito bom, pessoal. Então vamos passar para a próxima parte, que é o nosso Mindfulness. Vou pedir o seguinte para vocês hoje, aproveitando que é sexta-feira, que a gente fica tenso a semana inteira, né? Então eu vou propor uma atividade para a gente relaxar o nosso corpo e a nossa mente também. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês comecem a girar os ombros para trás. Gira ombros. Enquanto isso, tentem encontrar um ritmo para a respiração de vocês. Girem ombros para trás enquanto você inspira. Segura. E solta. Gira os ombros para frente. Inspira. Segura. E solta. Agora eu vou pedir para vocês subirem os ombros lá em cima quando vocês inspirarem. Segura um pouco e quando soltar, solta tudo. Inspira novamente lá em cima. Segura e quando soltar, imagina que você está tirando todo o peso, todo o estresse, toda a tensão do seu corpo. Solta. E mais uma vez, inspira. Segura e solta. E agora vocês vão respirar mais uma vez profundamente. Inspira. E tenta sentir o seu corpo leve como uma pluma. E solta. Inspira.
segura e solta. Enquanto vocês tentam se desvincular dos barulhos, dos sons à sua volta e se concentrar só na sua respiração. Inspira mais uma vez. Segura e solta. E pela última vez, inspira, segura e solta. Podem abrir os olhos confortavelmente, quando vocês se sentirem tranquilos. Espero que vocês estejam mais relaxados, tá bom? Bom, pessoal, na aula passada, a gente aprendeu sobre a Primeira Guerra Mundial, né? A professora Gabi explicou para a gente o que foi a Primeira Guerra Mundial, contextualizou, explicou os fatos que desencadearam e os fatos que ocorreram ao longo da guerra. E hoje, a gente vai ver algumas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Tanto em relação a armas, quanto alguns fatos curiosos que aconteceram, inovações que surgiram com a guerra e que a gente usa até hoje. Então, é bastante interessante. Mas, antes disso, a gente tem o nosso checkpoint para fazer. E eu quero contar com a ajuda da professora Gabi para a gente relembrar. Oi, voltei. Oi, João. Tudo bem, vamos lá, vamos começar a aula então. Eu estava explicando para os colegas que hoje a gente vai aprender um pouco, algumas curiosidades, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. E que na aula passada a gente viu o contexto e os fatos que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ok, pessoal, então vamos lá. Curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeiras curiosidades em relação às armas. A Primeira Guerra Mundial, ela foi considerada uma guerra moderna, né? Só que ela não era tão moderna assim. Por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, foram utilizadas metralhadoras, que eram tecnológicas, novas e tudo, e que mudou drasticamente a forma de lutar. Ou seja, as metralhadoras, elas disparavam até 600 tiros por minuto. Só me dá licença, porque eu vou pedir sair rapidinho, tá? Tá bom, João. Então, olha só, retomando, pessoal. A Primeira Guerra Mundial, ela foi considerada uma guerra moderna. Por quê? Porque ela tinha algumas tecnologias que nunca tinham aparecido em guerras antes, né? Por exemplo, a metralhadora, que ela disparava até 600 tiros por minuto e, assim, dizimava exércitos. Só que, por outro lado, apesar de ter essas tecnologias, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial não foi tão moderna assim, porque eles ainda utilizavam cavalos e lanças na Primeira Guerra Mundial. Aí você imagina, um monte de cavalo lá na frente de uma metralhadora. Complicado, né? Então, assim, a Primeira Guerra, ela foi um misto entre o uso de armas tecnológicas e o uso de armas arcaicas, que são as lanças, por exemplo. E outra questão é que as metralhadoras, as armas em geral tecnológicas utilizadas na Primeira Guerra Mundial, elas eram um problema. Por quê? Ao mesmo tempo que elas podiam atacar muito fortemente o exército oponente, né? Elas podiam ser uma arma contra o próprio exército, porque as metralhadoras, por exemplo, na época eram muito pesadas. Como a gente pode ver aqui na foto, ó, precisava de mais de um soldado para poder utilizar uma metralhadora e conseguir controlar uma metralhadora. E assim, às vezes tinha caso de disparar, de tiro sair pela culatra, né, como se diz, e as armas acabarem atacando os próprios soldados. Por exemplo, eles tinham algumas granadas e as granadas estourarem antes da hora, estourarem perto do exército deles, e esse era um problema da Primeira Guerra Mundial em relação às armas. Bom, já falei das metralhadoras para vocês. Outra questão tecnológica era o teste de veículos blindados. Então, vamos lá. Os britânicos, né, os ingleses, eles testaram um veículo blindado que se movimentava por meio de esteiras, já lá em 1914, né, no primeiro ano de guerra, para acompanhar a infantaria. Em 1916, na Batalha de Somme, ele foi utilizado pela primeira vez para o combate, mas assim, não teve muito bom resultado nesse
nesse uso. Até porque eles não tinham, né? Era um teste, esse veículo. E o nome tanque para esse veículo blindado em cima de uma esteira veio porque é o seguinte, eles queriam manter segredo desse protótipo de batalha que eles estavam criando. Então, assim, para manter esse segredo, eles deram o nome de tanque para fingir que esse objeto enorme que ia ser usado na guerra era um tanque de reservatório de água, era um tanque de água e não um tanque de combate. Entenderam? Passando para a próxima. Bom, vocês perguntaram na aula passada em relação aos aviões. Como a gente tinha dito, os aviões eles não eram utilizados porque os aviões eram muito precários. Eles eram pouco eficientes, né, para combate de inimigos. Então, inicialmente, eles eram utilizados só como postos de observação. Já vi a sua mãozinha levantada, peraí que eu te chamo, tá bom, Andrew? Então, assim, os aviões eles eram utilizados só para observação mesmo. Só que, assim, com alguns investimentos, né, durante os anos de guerra, foram surgindo novos aviões e em 1916, na Batalha de Verdun, na França, ocorreu a primeira grande batalha aérea. Então, assim, houve uma batalha aérea, os aviões eles realmente não foram os astros da Primeira Guerra Mundial. Aí vem outro ponto, pessoal. Os aviões, eles não foram astros na Primeira Guerra Mundial, mas os dirigíveis, ou os zeppelins, como eram chamados também, eles tiveram o seu protagonismo, né? Os dirigíveis, eles são conhecidos como zeppelins por conta do homem que idealizou esse tipo de veículo, é assim que eu posso dizer, porque ele é um veículo aéreo, né? Ele foi idealizado pelo Ferdinand von Zeppelin e eles foram muito utilizados na época. E basicamente, ele era uma estrutura que tem um formato meio que de foguete, né? Esse formato meio oval que vocês podem ver na foto aí. E ele voava com a utilização de gás hélio, e ele foi muito usado para atacar outras cidades. Essa foto que a gente tem aqui embaixo é mostrando o ataque de um Zeppelin ao centro de Londres, na Inglaterra. Então, os dirigíveis eles foram muito utilizados pelos alemães, foi uma criação alemã, eles foram muito utilizados pelos alemães. A gente vai ver que os alemães eles não eram muito bons na marinha, né? A Inglaterra era muito maior na sua tropa marítima, tinha muito mais recursos. Então, por isso, os alemães eles procuraram outros meios. E um desses meios foi os Zeppelins. Como eu disse para vocês, a Alemanha, o forte dela não era os mares, né? Mas o Zeppelin, ele foi idealizado para ser mais ou menos parecido, a direção dele, né? Mais ou menos parecida com um navio. Então, as pessoas que pilotavam os Zeppelins eram marinheiros. Então, os marinheiros que comandavam essa parte aí dos Zeppelins. Então, bom, como eu disse, para fugir dessa questão de a Alemanha não ser o forte dela, a marinha em si, os navios, eles correram para os Zeppelins e eles correram também para os submarinos. Então, os alemães construíram submarinos chamados de U-Boot, é a abreviação de Unterseeboot, em grande escala, e assim, desde o início do conflito, eles estavam produzindo esses submarinos. Em 1915, que foi o segundo ano de guerra, eles tinham 15 submarinos. Já em 1917, 2 anos depois, né, já eram 150. No final da guerra, foram utilizados 350 submarinos da Alemanha. Bom, essas foram as curiosidades sobre as armas da Primeira Guerra Mundial. Além disso, tem uma outra coisa. Vocês já viram sobre os pombos correios, né? Mas na Primeira Guerra, eles utilizavam cachorros correios. Isso eu achei o máximo, porque eles amarravam cartas e coisas dentro amarravam nos cachorros, né? Cartas ou, sei lá, alguns objetos que eles precisavam transportar de uma base de um exército para o outro e mandavam os cachorros irem e transportassem algum recado, alguma mensagem que eles precisavam passar, eles amarravam nos cachorros e os cachorros passavam de uma parte. Por exemplo, tem um exército que é aliado aqui e o outro lá. Eles transportavam essas mensagens por cachorro. Bom, pessoal, essas foram as curiosidades sobre as armas. Agora, curiosidades sobre o conflito. Primeira questão. Os Estados Unidos, inicialmente, eles não queriam participar da guerra. A população não estava muito engajada nessa coisa de guerrear, não.
sabe? E aí, para convencer a população de que era necessário entrar na guerra ao lado da França e da Grã-Bretanha, agentes britânicos, né, começaram a vender histórias aos jornais americanos, né, norte-americanos, que instigavam a população a sentir ira contra os imigrantes alemães. Então, eles começaram a criar uma rixa ali, criar problema, criar fake news, a gente pode dizer assim, criar fake news para criar discórdia dentro do país, dentro do país, da população contra os imigrantes alemães, que não tinha nada a ver com a situação. Então, esse foi um dos pontos que fez com que as pessoas, né, com que os Estados Unidos se engajassem e quisessem entrar na guerra. E teve um outro ponto também, o telegrama de Zimmermann. Eu vou ler o telegrama para vocês, mas basicamente esse telegrama, ele vinha lá da Alemanha para o México, e a intenção era que a Alemanha, na verdade, queria propor ao México um acordo de que eles fizessem guerra juntos, para que depois, né, o México conseguisse retomar as terras que os Estados Unidos tinham tomado deles, que era equivalente ao Arizona, Texas e o Novo México. Eu vou ler para vocês o telegrama, que fala assim, ó: no começo de fevereiro, nós planejamos começar uma irrestrita guerra submarina. A despeito disso, é nossa intenção nos empenharmos em manter os Estados Unidos da América neutros. No caso disso não ser bem sucedido, nós propomos uma aliança com as seguintes bases ao México: que nós façamos guerra juntos e façamos paz juntos. Nós forneceremos um generoso suporte financeiro e no nosso entendimento, o México virá a reconquistar os territórios perdidos no Novo México, Texas e Arizona. Os detalhes do assentamento são deixados para você. Você está instruído a informar o presidente do México sobre acima, na maior confidência, assim que for certo que irá haver uma deflagração de guerra nos Estados Unidos, e sugerir ao presidente, em sua própria iniciativa, o convite ao Japão para imediatamente aderir a esse plano. Ao mesmo tempo, oferecer-se para mediar as conversas entre Japão e nós mesmos. Por favor, chame a atenção do presidente que o emprego implacável de nossos submarinos agora oferecem a perspectiva de forçar a Inglaterra a declarar paz em alguns meses. O que acontece? Esse telegrama foi enviado lá da Alemanha para um representante da Alemanha no México. Só que esse telegrama não chegou lá porque os britânicos interceptaram esse telegrama no meio do caminho, encontraram a mensagem. E aí, depois de encontrar a mensagem e ver a intenção, né, que estava ali por trás desse telegrama, eles passaram a notícia lá para os Estados Unidos, e os Estados Unidos perceberam que eles não deviam ficar no meio do caminho, ficar ali na neutralidade, e deviam entrar na guerra de uma vez. E aí os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, os Estados Unidos inicialmente estavam lá de boa, não estavam muito afim de entrar na guerra, não estavam muito seguros de se eles iam entrar na guerra mesmo ou não, mas depois de ver que se eles não entrassem, a Alemanha queria entrar numa outra discórdia lá para ajudar ele a perder o território que ele tinha conquistado, eles resolveram entrar na guerra. Bom, outra curiosidade é que assim, o veterano do Exército dos Estados Unidos que mais recebeu condecorações por sua participação na Primeira Guerra Mundial, ele não era norte-americano, ele era mexicano. Ele foi um imigrante mexicano, ele nem tinha documentos que legalizavam a permanência dele nos Estados Unidos, e ele se chamava Marcelino Serna. É só uma curiosidade rápida, mas assim, o Exército americano foi a pessoa mais condecorada do Exército americano, não era um americano. Bom, vamos lá, pessoal. Além disso, outra questão importante, né, uma curiosidade importante sobre a guerra, é que, na teoria, só podiam se alistar ao exército e ir para a guerra pessoas, homens, né, maiores de 18 anos, na teoria. Porque, na prática, a gente tinha soldados de 12 anos, que era um dos soldados mais novos, né, que a gente tem notícias, é o Sidney Lewis, que tinha só 12 anos, mas ainda tinha gente mais nova. O sérvio, né, Momicilo, eu não vou saber falar o nome dele, Momicilo Garvish, ele entrou para as Forças Armadas
do país, ele tinha 7 anos de idade e foi promovido a cabo quando ele completou 8 anos de idade. Então, assim, é uma disparidade muito grande. A gente vê aqui na foto, por exemplo, uma criança e um homem que são soldados. Então, era uma disparidade muito grande. Na teoria, só podiam entrar maiores de idade. Só um minuto, João. Na teoria, só podiam entrar maiores de idade, mas na prática não funcionava assim. Outra curiosidade, vocês já pensaram, gente? Vocês já imaginaram a cena de soldados indo para a guerra de táxi? Essa foi engraçada. Foi muito engraçada. Na minha vida. Nunca na vida, né? Então, quando houve um ataque lá na França, né, nos primeiros dias de setembro de 1914, as tropas alemãs elas chegaram ao departamento de Sena e Marne, que fica mais ou menos 40 quilômetros a nordeste de Paris. O Estado-Maior francês tinha que mandar mais tropas para aquele lugar. Já tinham tropas lá, mas eles precisavam mandar mais tropas para lá para fortificar, né, e não deixar que eles invadissem Paris, que era a capital da França. Imagina, invadir Paris, a capital da França, ia ser complicado para eles. E para tirar eles da França, de Paris, ia ser muito mais difícil. Então, para impedir que eles entrassem, o chefe lá ficou desesperado e falou assim, olha, eu preciso mandar mais tropas para lá de qualquer jeito. O que ele fez? Ele requisitou os táxis de Paris, que entre os dias 7 e 8 de setembro, dia e noite, eles ficaram transportando soldados do centro de Paris, ou das localidades de Paris que eles estavam, para o fronte de batalha. Então, nessa época, né, nessa batalha, os soldados foram para a guerra de táxi. Agora, falando sobre as trincheiras, pessoal. Como a Gabi falou para vocês na aula passada, a Primeira Guerra Mundial, ela foi dividida em 2 partes, né? E a segunda parte foi a Guerra das Trincheiras. Por quê? Com as tecnologias, né, com o uso de metralhadoras, então as pessoas não podiam ficar sambando lá no meio do campo de guerra, elas precisavam se esconder para conseguir atacar e para conseguir até, se precisassem, recuar, se defender e ganhar mais força para atacar novamente. Então, eles começaram a fazer as trincheiras, que eram basicamente valas que eles furavam no chão, igual está mostrando aqui na foto, para se esconder enquanto eles estavam batalhando. E assim, até então, nenhuma guerra havia se apoiado tanto no uso de trincheiras igual à Primeira Guerra Mundial. Essas valas, elas se estendiam por quilômetros de distâncias. E muitas delas se tornavam alagadas, ficavam cheias de barro. E aí começaram a aparecer muitas pragas, né? Tinha piolho, doenças, ratazanas. E imagina você vivendo ali dentro de uma trincheira, com um monte de lama, aí vem um monte de ratazana comer a sua comida, às vezes até te morder. E aí, junto com esses bichos, vem outras doenças. E as pessoas ficavam muito doentes e não tinha remédio, né? Não tinha remédio para sarar as infecções e tudo, não existiam antibióticos na época. Então, a vida nas trincheiras era muito complicada. Além de tudo isso que eu falei lá atrás, além dos gritos e gemidos dos feridos, os soldados também tinham que conviver com o chiado dos cadáveres, porque eles não tinham como enterrar os cadáveres, às vezes não tinha tempo e às vezes não tinha como enterrar os cadáveres. Eles ficavam ali nas trincheiras mesmo, então ficavam dias e dias e dias. E aí, o nosso corpo em putrefação, né, ele começa a expelir, a fermentar e a expelir gases. Então, além das ratazanas, além das doenças, essas coisas todas, os soldados tinham que conviver com esse chiado dos cadáveres que ficava soltando esse gás por meio de arrotos e assobios. Bom, e os combatentes também não dormiam, porque eles tinham medo de serem atacados pelos ratos. Então, os inimigos dos soldados nas trincheiras não eram só o exército opositor, né? Eram também as doenças, os ratos, a podridão e toda aquela situação nojenta, né? Que ficava ali nas trincheiras. Bom, as trincheiras, normalmente, elas tinham 2,30 metros de profundidade por 2,30 por 2 metros de largura. Elas eram revestidas por sacos de areia para amortecer as balas que chegavam, né, os estilhaços também. E assim, se os inimigos eles tomassem a primeira linha, os defensores recuavam para outras trincheiras, né, porque assim, tinham linhas de trincheiras, várias linhas de trincheiras. Então, se o inimigo tomasse uma linha, eles recuavam para as linhas de trás.
E essas trincheiras eram construídas em forma de labirinto, justamente para dificultar essa invasão e a localização do exército inimigo, para dificultar o exército inimigo de encontrar e de se localizar melhor dentro das trincheiras que eles estavam invadindo. Bom, para retardar os ataques, era feita uma selva de arame, assim, eles faziam tipo cercas e cercas de arame com até 30 metros de largura na frente das trincheiras, porque enquanto os soldados inimigos tentavam passar por essas cercas de arame, eles eram vítimas fáceis dos atiradores, né? Então, era para dificultar a chegada do exército inimigo nas trincheiras. Munidos de rifles com miras telescópicas, os atiradores chamados de snipers, eles ficavam horas e horas de tocaia lá, esperando alguém aparecer lá, desapercebido, para atirar nessas pessoas, do lado de fora da trincheira, né? Quase sempre as pessoas que estavam dando sopa ali na terra de ninguém, que era assim que era chamada, o espaço entre a trincheira e a trincheira inimiga, era terra de ninguém. Então, quem ficava sambando ali na terra de ninguém, muito provavelmente seria atingido por uma bala desses snipers. E, bom, as tropas cavavam longos túneis em direção às trincheiras adversárias, né? Porque, assim, eles cavavam as tocas para chegar na trincheira dos adversários, e aí, quando eles estavam embaixo das trincheiras dos adversários, eles colocavam explosivos e aí matavam milhares de adversários de uma vez só, abrindo caminho para o ataque. Bom, como eu falei lá atrás, a Batalha de Somme, essa foi um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade. Ele resultou na morte de mais de 1 milhão de pessoas, durante um esforço assim de expulsar os soldados alemães das trincheiras britânicas. As detonações das minas durante o início do conflito de Somme, na França, eram tão violentas que às vezes as explosões podiam ser ouvidas lá em Londres, na Inglaterra, a mais de 220 quilômetros de distância. Então você imagina, você está na França, está acontecendo lá na França um conflito, e as explosões serem tão altas, mas tão altas, mas tão altas, que a gente consegue ouvir lá em Londres, na Inglaterra. Terrível, né? Ainda sobre a Batalha de Somme, né? No primeiro dia da ofensiva em Somme, depois de cavar túneis sobre as trincheiras dos alemães, assim, depois de cavar túneis, né, sobre as trincheiras dos alemães, e depois de posicionar quase 30 toneladas de explosivos, os soldados fizeram os inimigos voarem. Eles detonaram os explosivos, e o resultado foi essa bacia que vocês estão vendo aqui, ó, em verde, essa foto, abriu uma cratera de mais de 90 metros de diâmetro e mais de 20 metros de profundidade. E aí você imagina as pessoas que estavam no centro dessa trincheira. Isso era uma trincheira, né? As pessoas que estavam aí foram pelos ares, literalmente. Agora falando sobre as inovações advindas da Primeira Guerra Mundial. Uma delas são os fertilizantes industriais. Os fertilizantes eles surgiram na época da Primeira Guerra Mundial, mas não eram utilizados para germinar nada. Na verdade, eles eram utilizados para fabricar explosivos. De acordo com um artigo, pouco antes da guerra, os químicos alemães Fritz Haber e Karl Bosch desenvolveram um processo, né, para converter o nitrogênio em uma forma biologicamente disponível, que seria a amônia, que é utilizada em alta pressão e temperatura. E isso permitiu que a Alemanha produzisse nitratos artificiais para criar explosivos como o TNT. E aí, pessoal, essa produção, né, deu mais autonomia para os alemães, porque antes os nitratos eles vinham de depósitos de guano chileno, que é um nome bonitinho dado para as fezes de aves e de morcegos, que concentram, né, uma grande quantidade de nitrogênio, e nisso eles produziam uma oferta limitada, né, porque eles dependiam dos morcegos e das aves lá defecarem e aquilo fermentar para eles conseguirem o nitrogênio. Então, vocês percebem que já não é de hoje que eles fazem umas coisas meio duvidosas. Bom, então, quando a guerra estourou, né, a Alemanha tinha apenas nitratos naturais, esses, né, feitos lá com as fezes, suficientes para durar cerca de 6 meses. Mas com esse novo processo químico, eles conseguiram criar explosivos por muito mais tempo. Então, esse processo acabou sendo adotado para a fabricação de fertilizantes,
bem depois da guerra, né, à base de nitrato, e que sustentam a agricultura industrial em grande escala até hoje. Então, uma das inovações da Primeira Guerra Mundial foram os fertilizantes. Outra foram os drones. Os drones surgiram na Primeira Guerra Mundial, mas não é bem o drone que a gente conhece hoje, né? É a ideia do drone. Na Primeira Guerra, além do poder de fogo, né, das potências dos motores serem mais tecnológicas, com maior velocidade, e foi quando também surgiu a ideia do primeiro objeto voador, não tripulado, porque antes a gente tinha os objetos voadores tripulados, o avião, tinha os dirigíveis, né, que eu mostrei para vocês lá no início, mas o drone foi uma ideia que eles tiveram. Na verdade, o inventor foi o Charles Kettering, um norte-americano, e ele projetou uma espécie de bomba voadora, não tripulada, que a intenção era que atingisse um alvo a uma distância de 65 quilômetros, mais ou menos. E esse foi, assim, provavelmente, né, o primeiro modelo de drone criado, que foi projetado para decolar e voar até certa distância e depois retornar e mergulhar no chão. Só que não deu muito certo. Né? Não teve tanto sucesso, então por isso não foi muito utilizado. Aparentemente, no primeiro voo que eles testaram, o objeto caiu e quebrou e não funcionou, e eles não investiram muito mais nisso. Mas essa foi a primeira ideia de drone, lá na época da Primeira Guerra Mundial. Além disso, o controle de tráfego aéreo. Esses rádios de controle que a gente conhece hoje, né, que a gente tem nos aviões, que fazem comunicação com a torre de controle, tudo foi criado nessa época. Assim, já existia o sistema de rádio comunicador, né, ele já tinha feito sua estreia antes da guerra, mas alguns progressos foram feitos durante a guerra, porque essa ferramenta, né, é de muita importância, a gente precisa se comunicar. E na época da guerra eles precisavam muito, mas muito mesmo, porque para saber onde atacar, quando atacar, se eles estavam em perigo. Então era muito importante ter essa comunicação da terra para com os tripulantes, né, dos aviões, e também entre eles em si. Então, o exército dos Estados Unidos ele instalou os primeiros rádios bidirecionais em aviões antes mesmo do envolvimento do país na guerra, que foi em 1916. Os técnicos eles poderiam enviar um sinal de rádio a uma distância de 225 quilômetros e mensagens telegráficas de rádio podiam ser trocadas entre aviões em voo. Era bem assim arcaico, não é exatamente igual hoje em dia, era muito mais limitado. Mas esse foi o desencadeador da criação do rádio para a tecnologia que a gente conhece hoje. Bom, no final daquele mesmo ano, né, em 1916, começaram os projetos dos capacetes equipados com microfone e fone de ouvido embutido, e no ano seguinte foi a primeira vez que a voz de uma pessoa foi realmente transmitida por rádio a partir de um avião, né, voando até um controlador de voo em terra firme. Então, além dos fertilizantes, da ideia do drone, a gente tem o controle de tráfego aéreo também, que foi uma inovação, uma tecnologia da Primeira Guerra Mundial. Bom, houveram algumas inovações também no atendimento médico. Os atendimentos de serviço médico, né, no campo de guerra eram muito precários, mas muito precários mesmo. O primeiro ano de guerra, ele foi assim, um ano de extrema dificuldade de atendimento. Porque assim, você tinha muitas pessoas feridas, muitas pessoas morrendo num campo de guerra e não tinha como transportar essas pessoas para uma cidade, para um grande centro, assim, onde tinha um hospital equipado. Então, a pessoa precisava ser atendida ali. E, assim, uma dessas inovações, por exemplo, foi a tala de Thomas, que é utilizado para imobilizar os membros quebrados. Tala mesmo, que a gente coloca no braço, que a gente coloca na perna. Geralmente eram pernas quebradas, né? E isso teve um enorme impacto na taxa de mortalidade, na verdade, de sobrevivência, né? Porque naquela época, como eu falei para vocês, não existia antibiótico. Então, a porcentagem de morte decorrente de complicação de fratura era muito grande, porque aí dava gangrena, infeccionava, e as pessoas ou perdiam os membros ou morriam por causa dessas complicações. Então, as talas, além disso,
houve também a criação dos bancos de sangue. Eles foram desenvolvidos nessa época da guerra, porque graças à utilização de citrato de sódio, que é para evitar que o sangue coagule e se torne inútil, né? Não dá para fazer a transfusão. Graças à utilização desse componente, foi permitido que as transfusões fossem feitas ali mesmo no campo de batalha. Então, facilitou o atendimento médico também. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é importante falar, é que os aparelhos de raio-x. Antigamente não existia aparelho de raio-x móvel, eram equipamentos muito grandes e não dava para ficar carregando de um lugar para o outro. Mas, nos campos de batalha, precisavam muito, porque as pessoas saíam do campo de batalha, vinham feridas para os alojamentos, né, de atendimento, e precisava de fazer um raio-x e não tinha. Então, ali também foi desenvolvido um aparelho de raio-x móvel para ajudar no atendimento médico na época da guerra. Bom, outra questão. Uma coisa que hoje a gente conhece como absorvente foi criado na época da guerra. A princípio, ele não servia para isso, né? Ele servia para estancar o sangue de grandes ferimentos de bala. E aí, assim, como era um material muito absorvente, as enfermeiras prestaram atenção nisso, né? As enfermeiras lá da Cruz Vermelha prestaram atenção nisso, viram que podia ser utilizada para outra coisa e resolveram adotar para a higiene pessoal. Depois esse uso foi patenteado e eles começaram a vender como absorvente íntimo que a gente conhece hoje. Bom, além disso, as lâmpadas ultravioleta. A vitamina D, né, que a gente recebe por meio do sol e tudo, é muito importante, porque as pessoas que não têm, as pessoas que têm falta de vitamina D no sangue, elas têm ossos fracos, isso pode interferir em várias questões, até no nosso humor, quando a gente está sem vitamina D. Então, as crianças, principalmente, sentem muita necessidade de vitamina D. Tanto que antigamente era até indicado que os recém-nascidos eles precisavam tomar banho de sol. Algumas crianças que nascem com deficiência em vitamina D ou que nascem com uma certa dificuldade eu esqueci a palavra, mas as crianças que nascem com necessidade de estar expostas à vitamina D, elas ficam expostas, né, a estarem mais fracas, os ossos ficarem mais fracos. Então, a vitamina D é muito importante para o nosso corpo. E lá na época da Primeira Guerra Mundial, a fome nos países era muito grande, porque todos os investimentos dos países que estavam em guerra eram revertidos para a guerra. Então, não entrava comida, era difícil, porque as comidas eram importadas, por exemplo, alguns grãos não eram todos os países que produziam, então um país precisava mandar para o outro, mas como estava em guerra, às vezes não tinha como passar, sabe? Não tinha como fazer esse transporte, ou até mesmo países que estavam em guerras uns com os outros, então não tinha essa fartura de comida, estava em falta. Então, durante a guerra, aumentou muito os casos de raquitismo, que é uma doença causada pela falta de vitamina D, cálcio ou fosfato, que leva a enfraquecimento dos ossos, como eu falei. Então, no inverno de 1918, metade das crianças de Berlim, na Alemanha, elas estavam sofrendo dessa condição, né, de raquitismo. E elas apresentavam muita fraqueza e apatia. Então, na época, a causa dessa doença ela não era conhecida. Aí, um médico de Berlim lá percebeu que as crianças também estavam muito pálidas, então ele resolveu realizar alguns experimentos com algumas delas, e para isso ele realizou várias sessões onde ele colocou 4 crianças sobre a luz de lâmpadas de mercúrio, de quartzo, e emitiam, né, luz ultravioleta. Então, vieram alguns resultados, né? O tratamento funcionou, os ossos das crianças começaram a ficar mais fortes, porque a luz ultravioleta ela faz com que a pele produza a vitamina D, que é necessária tanto para a saúde dos ossos como para fatores de resposta imunológica, né? E até para o humor mesmo. Então, assim, as crianças ficavam menos suscetíveis a doenças, porque o sistema imunológico ficava mais forte, os ossos também ficavam mais fortes,
E as crianças também ficavam menos apáticas, ou seja, mais felizes. Bom, então, essa foi mais uma das inovações da Primeira Guerra Mundial. Só um minutinho, Andrew, que eu estou vendo que você está com a mão levantada, já vou te deixar falar. Essa foi uma das inovações e que, assim, é muito utilizada hoje. Se a gente for nos hospitais hoje, nas maternidades, na verdade, você vai encontrar algumas crianças que nascem com essa dificuldade de produzir a vitamina D que ficam expostas lá a essa luz ultravioleta para deixar os ossos mais fortes, para produzir mesmo a vitamina D e para que a criança fique mais forte de um modo geral. Passando para a próxima, o uso de armas químicas, né, como a gente viu lá dos gases que eram utilizados, ele foi responsável por 90 mil mortes durante o conflito. E para se defender desse conflito, desse ataque, né, os britânicos desenvolveram as máscaras de gás N95 e hoje elas são muito utilizadas em indústrias e em laboratórios. Então, é um equipamento de proteção aí. Outra coisa que foi inventada na época foram as salsichas vegetarianas. Não foi nenhum vegetariano que inventou a salsicha, foi só necessidade, a salsicha vegetariana, no caso, né? Foi só necessidade mesmo, gente. Por quê? Ela é a criação de Konrad Adenauer, eu acho que é assim que fala, o nome de um alemão, que anos mais tarde ele foi lá se tornar chanceler da Alemanha no pós-Segunda Guerra, mas na Primeira Guerra ele era prefeito da cidade de Cologne, eu não vou saber falar. Mas como estava sob bloqueio britânico, os alimentos foram ficando escassos na cidade. Então, ele era muito criativo, né, inventivo. Ele começou a pesquisar formas de substituir os alimentos escassos, como a carne, por exemplo, né, que é muito importante, a gente precisa de proteína, por outros alimentos disponíveis. Então, no início, ele usou uma mistura de farinha de arroz, cevada e farinha de milho, que vinham da Romênia para fazer o pão, substituindo o tradicional trigo. O sistema estava funcionando, mas a Romênia entrou na guerra e o suprimento de farinha de milho foi interrompido. Então, após esse experimento com o pão, ele decidiu procurar um novo tipo de salsicha, que seria sem carne, outro alimento escasso no período, e a salsicha de soja foi batizada de Fredenswurst, ou algo do tipo, ou seja, a salsicha da paz, porque, né? Enfim, próximo, os chás em saquinhos. Em 1908, um mercador de chá americano, ele passou a enviar os produtos embalados em saquinho. E aí, por coincidência ou acidente ou o que for, diz a lenda, né? Os compradores começaram a mergulhar os saquinhos na água. Durante a guerra, uma companhia alemã levou a ideia adiante e passou a fornecer chá em saquinho de algodão para as tropas. Eles foram batizados de bombas de chá. Outra coisa que foi criada também foi o aço inoxidável, né? Antigamente eles usavam ferro e outros tipos de aço, mas com o desgaste, né, as balas começaram a enferrujar os canos das armas. E aí eles precisavam de uma coisa que tornasse as armas mais potentes. E aí teve um estudioso, um metalúrgico lá, né, que ficou encarregado de procurar uma solução para isso. E aí ele experimentou adicionar cromo ao aço. E aí dizem que ele jogou fora algumas amostras que ele tinha testado, porque achou que não tinha dado certo. Só que esse negócio ficou parado lá um tempão e ele percebeu que isso não enferrujou. Então ele falou, olha, dá para usar isso aqui, porque não enferruja. E aí foi aí que durante a Primeira Guerra, eles começaram a utilizar o aço inoxidável, né, criado a partir da adição de cromo, em motores. E aí o aço ficou muito importante para a fabricação de facas, garfos, colheres e outros instrumentos hospitalares depois da guerra. Mas na época eram utilizados em motores, nas próprias armas e tal. Pessoal, eu vou passando rapidinho, porque senão não vai dar tempo, a gente já está quase no finalzinho da aula, e senão não vai dar tempo de mostrar tudo e eu ainda tenho uma parte muito importante para falar. Bom, essas foram as inovações. Agora, eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que teve uma pandemia na época da Primeira Guerra Mundial? Sabia. Sim. Boa, teve uma pandemia, a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela se espalhou pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial. Ela teve um impacto direto nos países que participavam do conflito, porque os soldados, eles meio que transmitiam, eles vinham de um país para combater no outro país e aí eles foram transmitindo a gripe, né, a gripe espanhola. Até hoje não se sabe ao certo onde surgiu. Existem várias teorias. Tem teoria que diz que foi na China, tem teoria que diz que foi nos Estados Unidos, tem teoria que diz que foi no Reino Unido. Não se sabe ao certo.
Mas os primeiros casos, eles foram identificados em soldados americanos em março de 1918. Então, os primeiros casos de gripe espanhola foram identificados mesmo nos soldados. A gente não sabe onde exatamente que surgiu. Bom, o vírus era o da gripe mesmo, do tipo influenza, e ele afetava, por algum motivo, mais fortemente jovens entre 20 e 30 anos. A influenza, né, a gripe que a gente conhece hoje, ela tem até campanha de vacinação contra a gripe, porque ela afeta mais pessoas idosas. Só que nessa época, por algum motivo, esse tipo de vírus, que era uma mutação, ele afetava os mais jovens. E os principais sintomas eram febre, tosse, coriza, dor no corpo. E quando se agravava, se tornava uma pneumonia muito forte, porque enchia o pulmão das pessoas de líquido, e aí a pessoa ficava com falta de ar, e muitos acabavam morrendo por causa dessas complicações. Bom, a gripe espanhola, ela se alastrou pelo mundo em 3 ondas. Teve a primeira onda, que se iniciou em março de 1918, a segunda onda em agosto de 1918 e a terceira onda em janeiro de 1919. Acredita-se, sim, que no total as pessoas infectadas pela gripe espanhola tenham sido por volta de 350 mil pessoas. Isso corresponde a 2/3 da população naquela época, sabe? Imagina 2/3 da população infectada por uma gripe. E essa amplitude tornou muito maior por causa da guerra, né? Porque os soldados iam transmitindo e ficou uma coisa descontrolada. O Brasil também foi bastante afetado pela gripe espanhola. Foi bastante crítico, assim. E, bom, por que ela se chamava gripe espanhola se eles não sabem exatamente onde que surgiu, se eles não sabem, se não tem relação nenhuma com a Espanha? Por quê? Porque os países estavam em guerra e eles evitavam de falar sobre essa pandemia porque eles chamavam de vários outros nomes. Tinha o nome de catarro russo, tinha uns outros nomes que eles davam para a gripe. É como se essa doença ela fosse relacionada aos inimigos. Então, eles ficavam criando umas rixas assim, isso é a doença do povo de lá, sabe? E eles não queriam deixar isso crescer, essa intenção de que eles estavam transmitindo crescer. E tinha muita censura na época. Só que a Espanha, ela não era censurada, porque ela não fazia parte da guerra, ela não estava envolvida na guerra. Então, os jornais da Espanha, eles noticiavam o que estava acontecendo, eles noticiavam sobre a gripe, eles falavam que pessoas estavam morrendo. Então, ficou parecendo como se a gripe tivesse começado lá na Espanha, porque era a Espanha que noticiava. Mas não, ela aconteceu no mundo inteiro, obviamente chegou na Espanha, mas a Espanha ganhou o nome de gripe espanhola porque a Espanha era quem mais noticiava sobre a gripe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tinha mais coisas para falar para vocês. Bom, não existia, assim como a pandemia que a gente vive hoje, né? Não existia um remédio para a gripe. Na época também não existiam antibióticos, então eles ficavam procurando soluções que ajudassem a resolver, né, a fazer com que os pacientes começassem a sofrer menos por conta dessa gripe, tipo, tentando fazer com que os sintomas fossem menores, mas não existia um remédio para curar a gripe espanhola, né? Além disso, há números que dizem que morreram mais soldados de gripe espanhola do que combatendo na grande realidade. Bom, pessoal, eu acho que foi isso. Vocês têm alguma pergunta sobre, de um modo geral, sobre as coisas que a gente falou? Oi? Até que tenho. Pode falar, João. E aí é meio impossível de responder. Mas como ia ser o mundo sem a Primeira e nem a Segunda Guerra Mundial? Seria totalmente diferente, né, João? Tanto para o bem quanto para o mal. Porque, querendo ou não, a gente precisa muito dessas tecnologias que a guerra trouxe. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra trouxeram grandes tecnologias para a gente. Mas, obviamente, foi um mal muito grande, as grandes guerras, né? E também, ainda falando sobre essa pandemia, a gente percebe que a pandemia da gripe espanhola, ela foi considerada uma das maiores, ela foi considerada a mãe das pandemias, na verdade. Existiram outras pandemias, como a peste negra, várias outras.
Só que essa tomou uma proporção muito grande, porque o tráfego de pessoas de um país para o outro, de uma região para outra, estava muito grande por conta da guerra, então intensificou. E o que já era caos por conta da guerra se tornou um caos maior ainda. Se já tinha pobreza, se já tinha miséria, se as pessoas já estavam passando fome, doentes, então o caos ficou generalizado no mundo nessa época de 1918, tanto por conta da guerra quanto por conta da pandemia de gripe espanhola. Quem está com a mão levantada? Caio. Tem duas coisas pra falar. Sabe como é que... Sabe por que o pessoal usava aquelas máscaras na peste negra? Porque era assim, ó. Parecia um corvo, né? Mas eles colocavam a máscara e na ponta do bico tinha um gás, onde que o pessoal pensava que era um contagioso o negócio. Você pegou. Então lá como se fosse um gás e eles usavam luvas e tinha um gás que impedia de você ter. Segundo eles, né? Não é a gás, é a planta medicinais. Então, Isso, quase isso mesmo. coisa. Eram algumas plantas que impediam você de ser contaminado. Boa. Eu tenho mais Só uma queria coisa. falar uma coisa também que eu esqueci. Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar. É que nessa época, pessoal, as pessoas, assim como hoje em dia, precisavam andar de máscara nas ruas, como essas fotos que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Os soldados com máscaras, as pessoas com máscaras na rua. Então, não é a primeira vez que a gente precisa andar por aí com máscara. E o primeiro lugar que foi menos afetado, na verdade, que não foi afetado pela segunda onda, o único lugar que não foi afetado assim pela segunda onda foi a Austrália, porque lá eles tiveram uma quarentena mais eficaz, né, um isolamento social mais eficaz, e acabou não passando pela segunda onda. Os outros países passaram pela primeira, pela segunda onda, alguns passaram pela terceira. A segunda onda foi a mais crítica. Camila, fala rapidinho. Tá mutado seu microfone. Professor, eu vou precisar Peraí. sair agora, tá? Então, eu Tá tenho bom. tipo uma curiosidade, assim. É por causa que antes da pandemia, eu e minha família, a gente íamos, tipo assim, direto, assim, em uma cidade que chama Pirassununga. E lá tem, acho que, tipo, uma cachoeira, assim, ela chama Cachoeira de Emas. E nisso lá tem um canhão, assim, de guerra que minha mãe, assim, todo mundo fala que foi, acho que da Primeira Guerra, assim, alguma coisa assim. E ele tá intacto. Aí a gente pode ir lá, subir lá e tirar um monte de fotos, assim, tipo, ele tá intacto. Parece que, tipo, ele foi pra guerra também e ele tá intacto, assim, não tem nada nele. E ele participou da Primeira ou da Segunda Guerra, alguma coisa assim. Que Ele tá legal. aqui no bom saber. Brasil? Se tiver aqui no Brasil, foi... Pirassununga, João. Ah, então foi. Eu não sei geografia de estado, essas coisas. Foi aqui no Brasil? Eu não Foi aqui conheço no muito Brasil, sim. É uma cidade de São Paulo, não é? Isso, Ó, João. continuando. Não foi da Primeira Guerra Mundial nem da Segunda. Foi a Guerra do Paraguai. O Brasil foi invadido territorialmente. Foi a Guerra do Paraguai. Esqueceram que tem um lá e deixaram. Pode ser. Vou procurar saber depois de onde que é e eu trago para vocês. Rapidinho. Professor, já deu. Tá, tchau. Tchau, João. Henrique Queiroz e depois o Andrew, que está com a mão levantada. Não, só queria falar que minha professora da escola do 5º ano, ela poderia estar rica agora. Ela falou isso pra gente, porque quando ela era criança, assim, quando ela era pequena, eles moravam num terreno bem grande e era um campo, assim, aberto. E às vezes eles estavam cavando lá, brincando e achavam balas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aí a mãe deles jogava fora porque ela falava que trazia males para eles e azar. Só que ela falou que se eles tivessem vendido, eles iam ter conseguido uma grana. Que, tipo, lá toda hora tinha bala. E ela falou que lá foi campo de guerra também. Nossa, que legal. Uhum. Andrew? Uma curiosidade muito importante, sim. Todo ano 20 acontece uma pandemia. Por exemplo, vamos pegar 1820, a peste negra. 1920, a gripe espanhola. E agora 2020, coronavírus. Todo ano 20 é uma pandemia. Todo ano 20. Verdade.
Verdade, Andrew. Você tem Ainda razão. bem que eu não vou estar nem viva no mil. Daqui a 100 anos, eu já passei por uma e acabou, né? Já Boa. foi. Cada ano passa por outra pandemia e pronto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos algumas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e a gente se vê na semana que vem, na próxima aula. Bom final de semana para vocês, pessoal. Alô, Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, gente. Tchau, pro. Bom fim Tchau. de semana. Bom final de Fim de semana. semana.